IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, emissora comunitária de Florianópolis. Lembrando que você também nos assiste através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC. Hoje temos a presença do professor Cleverson Rachadel. Ele vai conversar com a gente sobre o tema como definir as nossas prioridades. Estamos chegando aí no final de janeiro, falamos nos outros programas sobre o que é conscienciologia, o que é a projeciologia, sobre as nossas metas e agora vamos falar sobre as nossas prioridades. Lembrando que durante o programa, que está sendo transmitido ao vivo, no IIPC temos voluntários prontos para atender o seu telefonema. Você que queira saber mais sobre o que é o IIPC, os cursos, as palestras gratuitas, os livros, outras perguntas que você tenha, você pode entrar em contato agora, durante o programa, através dos telefones 3224-3446 ou também através do 3035-3125. Esses são os telefones do IIPC. Corrigindo o outro, é 3025-3135. Bem, antes de começar agora a nossa entrevista propriamente dita, de eu apresentar o professor Cleverson, ele já esteve aqui outras vezes, ele é professor de geografia, ele é especialista em ciências da educação e também é professor e voluntário do IIPC, pesquisador da conscienciologia. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, gostaria de um instante aí para expressar a nossa solidariedade, tanto do IIPC Florianópolis quanto da TV Floripa, aos familiares, as vítimas, as pessoas que estão de luto na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em função do acidente que houve numa boate, gerou um incêndio e tantas pessoas vieram a falecer e algumas ainda estão nos hospitais daquela região. Professor Cleverson, poderia falar um pouco sobre essa questão, sobre esse acidente, quando acontecem mortes coletivas? Ok? Boa tarde, Boa tarde, Eliane. Nessas circunstâncias em que ocorre uma grande quantidade de pessoas numa situação traumática, em que houve toda uma, também, não só pela própria situação que foi muito complicada, com sofrimento, mas também por toda a dramatização que ocorre em torno daquela situação, já que os familiares e toda a mídia envolvida, há uma carga emocional muito grande em torno daquele tema e daquelas questões. Então, tanto para as consciências que deixaram o corpo físico naquelas circunstâncias, que podem estar agora, tanto inconscientes, fora do corpo, quanto perdidas sem saber que deixaram essa vida humana e estão circulando sem saber, desorientadas ainda, ou numa condição em que elas até entendem que não estão mais vivendo a vida humana, mas podem estar passando por uma certa confusão. Então, existe todo um processo extrafísico de amparo, de assistência a essas consciências e essas famílias, mas a gente vê duas repercussões bastante específicas, Uma, o fator de que com esse envolvimento muito grande, o alarde muito grande em torno dessa questão, acaba envolvendo e fazendo crescer muitas vezes a raiva, e a necessidade de um certo tipo de vingança através da justiça. Isso aí seria um aspecto negativo que seria o ideal procurar reduzir ou até acabar de uma vez, já que isso tem uma interferência muito grande sobre as consciências que passaram por esse processo de desativação do corpo nessa circunstância. E um outro aspecto que seria o mais positivo que a gente está observando, que a gente pode ver, é a questão de que as pessoas têm uma preocupação cada vez maior com a segurança nesses ambientes fechados e que está ocorrendo agora uma grande mobilização nacional, em todas as regiões para que esse tipo de situação não mais se repita. De toda forma, é sempre interessante a gente comentar o seguinte: todo tipo de ambiente que existe uma grande quantidade de pessoas, ambientes fechados, poderia ser também um estádio de futebol, ambientes que apresentem algum processo de superlotação,
eles têm uma condição em que todos os limites de segurança estão mais arriscados, estão mais próximos de serem ultrapassados, né? Não precisa ter necessariamente aquela pessoa armada ou a pessoa violenta que esteja lá envolvida. Às vezes, por causa de uma falta de discernimento, no momento lá, pelo uso até de bebidas e tudo mais, há todo um processo ali que já predispõe até a certos momentos de insegurança. Nesse caso, a gente viu que houve uma pessoa que fazia parte até do próprio espetáculo que estava acontecendo, que usou de um fogo de artifício que gerou todo aquele resultado. Então, vejam que não é necessariamente por causa de alguém violento ou alguém muito agressivo que pode acabar acontecendo um incidente como esse. E, professor Cleverson, um dos pilares da Conscienciologia é que não existe morte, né? Então, temos vários corpos, várias dimensões. Então, quando uma pessoa, entre aspas, morre, ela está passando para uma outra dimensão. Esse entendimento ajuda tanto quem passou por esse processo quanto os familiares? Sim, dentro do nosso processo de pesquisa, de experimentação, isso é algo que a gente não pode provar aqui agora para o telespectador. Como a gente fala, né? Não acredite no que a gente está colocando, a gente não está colocando dogmas aqui. A gente propõe as experiências pessoais diretas a respeito das energias e da saída fora do corpo. Através delas, o que a gente constata? Que não existe a morte. Existe um processo simplesmente de deixar a dimensão física, o nosso organismo deixa de ser útil para conseguir habitar ele nessa vida humana, e a consciência passa a existir numa outra dimensão, numa outra forma de manifestação. E a partir daí aprender e se renovar e passar até para outra nova vida humana, quando for o caso. E qual seria então, professor, a melhor postura por parte da gente para poder ajudar as pessoas mesmo à distância? Existem algumas formas, principalmente no caso das pessoas que têm ligação mais direta, afetiva, com as pessoas que passaram pelo acidente, e particularmente que desativaram o seu corpo nesse momento, conseguir olhar para essa situação de uma forma em que não haja um acúmulo de desespero ou de raiva contra ninguém, né? Que haja o processo realmente de prevenção e de que a justiça entre em cena, mas que não seja o objetivo a vingança, né? E principalmente assim, que a pessoa veja essa situação como um momento em que essa consciência simplesmente deixou o seu corpo físico, né? E que, inclusive, assim, se você tiver uma postura mental mais tranquilizadora, mais pacificadora, você vai estar, inclusive, ajudando essas consciências que estão nessa outra dimensão, porque a consciência que passa por um processo ele está muito mais sensível às influências do pensamento e das energias do que nós que estamos aqui agora, né? Então, assim, para esses familiares, eu entendo que essas informações, elas podem ajudar a pessoa a contemporizar um pouco, e também a sua postura mais fraterna em relação a todos os envolvidos pode ajudar muito essas consciências, seus familiares que vieram a passar por essa situação. E todas as pessoas à distância podem mentalizar uma vontade positiva, assistencial, fraterna, mesmo à distância, porque energeticamente, quando você pensa em alguém, você pensa numa determinada situação, você transmite essa energia para aquele local com um padrão da sua intenção. Então, isso é uma coisa que a gente já estuda e já vê que as coisas funcionam na nossa interação dessa maneira. Ok, professor, obrigada pelos esclarecimentos. Agora, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, né, a respeito de como definir nossas prioridades, né? Como é que a Conscienciologia vê essa questão de prioridades, né? O que são prioridades? Uhum. De modo geral, a gente percebe que quando nós pensamos em alguma coisa, o que acontece? Nós estamos colocando o nosso foco e a nossa energia naquele objeto, naquela circunstância, naquela motivação ou naquela pessoa. Então, assim, nós observamos que a gente tem que entender a influência do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas energias quanto às nossas prioridades. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa que tem uma característica mais racional, você predomina mais a sua manifestação no pensamento, a tendência é que você tenha uma disposição mais organizada, com mais avaliação, ponderação dos resultados. Quando a pessoa tem um padrão de sentimento e emoção que sobressai mais do que o pensamento, isso não é em todos os momentos, mas predomina, né?
O que acontece é o seguinte, a pessoa tem uma tendência a ser impulsiva. Então, o que vai acontecer? A pessoa tem uma tendência num determinado dia, eu estou sentindo uma afinidade muito grande em fazer tal tipo de trabalho. Mas, uma semana depois, a pessoa já achou totalmente desinteressante aquela forma de pensar, e aí ela já está interessada em outras prioridades. Então, isso é o que acontece quando você está mais no aspecto emocional e sentimental. Você fica impulsivo, então você toma medidas rápidas, né? Você quer resultados mais rápidos, mas você não tem o discernimento. O que nós entendemos sobre isso é o seguinte, é que nem tanto a esquerda, nem tanto a direita, né? Que a gente procure ter uma noção que a gente precisa do discernimento, a racionalidade, mas que o sentimento a respeito das coisas, né? Do que a gente se importa, que a gente valoriza, é importante. A gente chama de bússola consciencial, um indicador íntimo, né? Todos nós, dentro da nossa essência, na nossa maneira de ser, nós temos um indicador daquilo que a gente vê como o próximo passo evolutivo, como mais necessário daqui para frente. Então, isso envolve você sentir que tem algo importante numa certa direção. Às vezes você pode sentir isso diante da sua carreira, ou diante de algum local que você possa escolher para se mudar ou para viajar, ou experiências que você possa ter. Então, você sente que tem certas coisas que ressoam para você. E tem outras coisas que não, simplesmente aquilo ali aparentemente não tem valor. Então, quando você consegue perceber que tem esse sentimento, aí depois você traz para a avaliação racional. Tá, mas isso aqui tem lógica? Faz sentido? Então, você não fica só no racional e não fica só também no impulsivo, no sentimental. Você une as duas coisas e faz a avaliação racional para definir as suas prioridades. Isso aí é o que a gente vê como mais razoável. Por quê? De outra forma, muitas vezes você estaria se baseando no que as outras pessoas pensam, ou no que a sociedade vê como de maior valor para você. E aí a tendência de você se tornar insatisfeito é maior. Ok, professor. Bem, estamos conversando com o professor Cleverson Rachadel, do IIPC Florianópolis, sobre como definir as nossas prioridades. Teremos um breve intervalo agora e, na sequência, voltaremos conversando sobre esse assunto, sobre se as prioridades mudam no decorrer das várias épocas da vida, que prioridades podem impulsionar a nossa evolução, e tem também os livros que o professor Cleverson trouxe para a gente. Bem, até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos à programação do Floripa em Foco, hoje, quarta-feira, com a participação de professores do IIPC Florianópolis. Temos aqui o professor Cleverson Rachadel falando conosco sobre como definir as nossas prioridades. Professor Cleverson, iniciamos agora há pouco sobre o assunto e gostaríamos de saber, então, por que as prioridades são diferentes, né, para as várias pessoas? Bom, isso aí está muito relacionado à maneira como você se vê, né? Então, assim, uma pergunta que vale a pena a gente colocar aí para você agora é você se avaliar. O que é que você pensa a respeito de você, né? Como é que você se sente quando você pensa em você? Você se dá valor, se dá crédito, você se vê como alguém que pode dar uma contribuição efetiva para as pessoas ao seu redor. Isso aí é muito importante, muito significativo, porque a partir dessa autoavaliação é que você vai entender qual é principalmente o seu papel nessa existência. A gente fala muito sobre programação de vida, né? E programação de vida significa que você tem um papel importante a realizar, a cumprir nessa sua existência. Então, é isso que dá o significado maior para o que você faz hoje em dia. Então, a partir do que você entende de você, ter uma visão realística sobre você é importante. Por quê? Você saber quem você é, né? Por que você valoriza certas coisas e não outras, quais são seus princípios, quais são seus valores, né? Uma coisa que a gente usa até para ajudar as pessoas a entender melhor, princípios são questões que você tem como ideais, né? Aquilo que você sente que é importante valorizar. Vamos supor que você tenha em mente que o altruísmo, né? Ser uma pessoa assistencial
é um princípio, é um ideal de vida. Você considera que isso deve ser uma coisa comum para todas as pessoas. Mas outra coisa é aquela condição prática, que são os valores. Então, o valor é o seguinte, no momento em que você precisa disponibilizar seu tempo, sua energia, ou abrir mão de alguma coisa mais pessoal para se voltar mais ao interesse do bem comum, você executa isso dessa forma? Você dá prioridade ao que é do interesse comum? Então, é aí que você coloca frente a frente os princípios e os valores. Muitas vezes as pessoas têm conflitos íntimos a respeito de princípios e valores, porque ela percebe que ela tem certos ideais e ela não assume na prática. Ela tem dificuldade de assumir. Ou seja, porque ela tem dificuldade de se posicionar frente às pessoas, né, seus familiares, seus amigos, as pessoas que são representativas na sua vida, né, ou ela tem uma certa dificuldade também, né, de habilidades, né, ela não tem os recursos íntimos ainda para produzir aquele efeito, né. Então, nesse exemplo que eu citei de uma pessoa ser mais altruísta, às vezes não adianta simplesmente a pessoa ser bem intencionada, é necessário que a pessoa desenvolva alguma qualidade. É como se fosse uma pessoa que gostaria de atender na área da saúde, mas não desenvolveu ainda o conhecimento necessário para assistir as pessoas na área da saúde. Ou a pessoa que se entende como uma pessoa que consiga comunicar bem, ajudar as pessoas a esclarecer as suas dificuldades, mas na verdade ela ainda falta autoconhecimento, entendimento sobre si mesma para poder ajudar os outros com mais precisão, né? Também, professor, um outro exemplo que me ocorre é a pessoa que ela fala que valoriza a paz, né? Ela tem como princípio um ideal a paz mundial e tudo mais, mas na prática ela é agressiva, então ainda não é um valor no dia a dia dela. Seria nesse sentido? Sim, sim. Inclusive, tem uma frase que diz o seguinte, assim, é muito mais fácil você amar a humanidade do que amar o próximo. Por quê? A humanidade é uma entidade abstrata, uma condição planetária, né? Se todos agissem dessa forma, o mundo seria melhor. Mas a questão é o seguinte, meu caro, e você? No seu posicionamento pessoal, você é um representante desses ideais? Você representa essas ideias? Você transmite isso pelo seu exemplo pessoal? Então, assim, quando a gente fala de priorização, a gente está falando de algo que você realmente assume, que você acaba se tornando, por exercício da aprendizagem da experiência, você acaba se tornando um líder naquela área. Então, pense no seguinte, assim, se você está determinado a seguir uma linha de conhecimento, uma carreira, ter um relacionamento mais maduro, primeiro de tudo, começa por você. Imagine que um relacionamento, para se tornar mais realmente sustentável e sadio, e que uma pessoa está realmente disposta a ajudar a outra, antes de tudo, é você que vai definir o tom desse relacionamento, né? Eu sempre digo que o casal maduro, né, que a gente chama de dupla evolutiva, começa pela pessoa e não pelo casal, né? Primeiro, a pessoa tem que se ver numa condição de querer realmente estar disposto para ajudar, para assistir, para depois encontrar uma pessoa que tenha a mesma sintonia, né? E às vezes não, a pessoa tem a impressão errada, assim, ela prioriza o seguinte, que ela quer encontrar alguém que solucione os problemas dela, de afetividade, carência sexual, de companheirismo e tudo mais, mas ela ainda não é essa pessoa. Então, assim, veja se nessa pessoa ideal você tem que trabalhar também você para se tornar um pouco isso também. Ok, professor. E agora, a respeito das prioridades nas várias épocas da vida, essas prioridades mudam ou como é que é? Bom, nosso entendimento, a idade biológica, ela é secundária em relação à maturidade da consciência. A gente chama de real idade, né, que é a idade consciencial. Ou seja, qual é o nível de maturidade que você tem. Muitas vezes, não é raro, nós encontrarmos uma pessoa que tenha hoje 17, 18 anos, demonstrar que tem mais maturidade do que uma pessoa que tem 40, 45 anos. Isso aí está relacionado à manifestação da consciência, do seu passado multiexistencial, que não está relacionado só a essa vida humana. Um exemplo muito interessante que eu vi recentemente é de uma pesquisadora da área da medicina, que aos 18 anos já estava fazendo palestras sobre novas metodologias para tratamento do câncer.
E ela começou o seu interesse pela medicina antes ainda dos 14 anos, quando ela conheceu os primeiros livros de medicina, e aos 14 ela já estava buscando laboratórios com expoentes aí da área das universidades da região dela, para poder pesquisar as interações neuroniais na cabeça das moscas. Isso aí para estudar o Alzheimer, isso aos 14 anos de idade. E hoje em dia ela já está relacionando Alzheimer com câncer. Então vejam assim, ó, não é a idade que define as prioridades da consciência. É a consciência, é a identidade dela, a essência dela, quem realmente ela é, aquilo que a gente chamou de bússola consciencial, que define qual é a prioridade. Ok. E existem, professor, algumas metas, algumas prioridades que impulsionam a evolução? Sim, tem um ponto importante que eu já comentei, que é a questão da autocrítica. Você ter uma visão realista sobre você mesmo é o primeiro passo para tudo, tá? Que é uma coisa que também demanda experiência, mas que a pessoa deve se focar nisso antes de tudo. E um segundo ponto que nós já procuramos citar é que é o seguinte, a questão da assistencialidade, né? Então, assim, a pessoa que prioriza a assistência na sua vida, ela busca um propósito maior, de significado da sua existência atual. Isso aí é fundamental para que ela entenda, valorize o papel dela, quem ela realmente é e o que ela pode contribuir dentro dos seus ambientes de atuação. De outro modo, ela pode ficar no oposto, né, num sentido mais egóico, e aí acabar atuando de uma maneira em que ela vai acabar repetindo sempre os mesmos erros, devido à falta de capacidade de perceber os outros e a necessidade dos outros, e aí criando muitos conflitos interpessoais. Então, o importante é focar na assistência. Um dos aspectos importantes da priorização, acho que a gente poderia dizer assim, ó, com certeza, na vida humana, considerando as múltiplas existências, de que a gente não é só esse corpo físico, erra menos quem prioriza a assistencialidade ao longo da sua vida humana. Ok, professor, você trouxe alguns livros que ajudam no entendimento desse assunto? Isso, a gente comenta aqui primeiro o Manual da Programação Existencial, ou o Manual da Proexis, né, que fala justamente como você pode estar organizando e identificando a sua missão existencial. Isso aí é uma questão muito importante. Temos outros 2 livros aqui, o Coragem para Evoluir, que ele passa justamente pelos temas de priorização, porque às vezes a pessoa não consegue dar prioridade àquilo que ela acha importante por falta de coragem, né, a covardia consciencial, no caso. E ainda temos o livro Inversão Existencial. Inversão Existencial, basicamente, é um livro que trata sobre a maturidade, a evolução desde a juventude. E principalmente aquilo que a gente já falou antes, assistencialidade precoce, né? Você atuar de maneira antecipada, priorizando a assistência em todas as áreas da sua manifestação, considerando que você ainda tem que dar conta da sua carreira profissional, sua questão financeira, seus relacionamentos afetivos e assim por diante. Professor, e as pessoas que nos acompanham e que têm o interesse em aprofundar o entendimento dessas ideias, como é que elas fazem para acessar esse conhecimento? Bom, a questão mais importante que a gente vê aí, que é fundamental, além a gente tem cursos, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele oferece cursos e livros que abordam essa temática da prioridade evolutiva, e a instituição, na verdade, ele te ajuda principalmente a você focar na autopesquisa, né, que é o quê? É você conseguir observar que você é um laboratório vivo, e que você pode ter ferramentas para poder aprender mais e dessa forma ser mais coerente, você entender o sentido da sua existência. Isso é uma coisa muito importante. E aí a gente tem alguns cursos, alguns eventos, né, que estão para acontecer, aqueles que queiram estar aprofundando os temas que nós estamos tratando aqui, mexer com as energias também, que são questões que a gente coloca na prática, né? Então, na quinta-feira, nós vamos ter às 19h30 aula experimental, tratando sobre paradigma consciencial. Então, a aula experimental é o quê? É uma aula aberta ao público, gratuita, que você pode conhecer como é que funciona o curso, né? Então, começa às 19h30, vai até às 22h. E a palestra na sexta-feira, né? Então, a gente tem todas as sextas-feiras, às 19h30, a gente tem palestras gratuitas que tratam sobre a temática da conscienciologia, mas com exercício energético ao final. Então, a palestra dessa sexta-feira é sobre projeção consciente e reeducação da consciência, né? Tema voltado para a projeção mesmo, né? E o endereço
site, de repente algum dado a mais que queira passar, fica à vontade, professor. Sim. Então, o IPC ele está localizado na Avenida Rio Branco, número 354, edifício Maxins, na sala 810, que fica no 8º andar. Né? Então, fique à vontade, todos os dias à noite, a partir das 19 horas, você pode comparecer lá, e especificamente às sextas-feiras, às 19h30, sempre com as palestras. E o telefone que a Helene já passou, mas é o 3224-3446, e também a questão do site, né? Então tem o www.iipc.org. Nesse site tem, então, a agenda de várias outras atividades, além das palestras gratuitas, os cursos e também atividades nos núcleos, né? Criciúma, Blumenau e Tubarão, é isso? Isso. Então, assim, hoje nós estamos percebendo que existe cada vez mais as pessoas se interessando sobre esses temas, a necessidade de ter uma resposta mais prática, mais técnica, mais científica. E no nosso entendimento, assim, nós não estamos aqui para trazer nenhum processo dogmático, nenhuma verdade absoluta. Nós estamos aqui como experimentadores, pesquisadores, e nós procuramos divulgar esses conhecimentos com base justamente na teoria e na prática. E as pessoas que têm interesse em entender isso sem mistificações, né, sem colocar questões inquestionáveis ou questões de verdades absolutas, as pessoas podem buscar essas informações. E o mais interessante é assim, não depende de nós, não depende de nenhuma pessoa ou de nenhum livro, né? Depende somente da pessoa se propor a fazer essas pesquisas e essas experimentações, né? Com técnicas de energia, técnicas de saída fora do corpo e essas experiências também de contato com consciências extrafísicas, consciências que já passaram dessa vida para outra dimensão que a gente comentou no início do primeiro bloco, né? Que são experiências marcantes, importantes para a gente entender o nosso papel nessa vida humana também. Ok, professor. Agradecemos a sua presença, os esclarecimentos tão importantes que você trouxe, né? E você é convidado para vir aqui várias e várias vezes, tá? Obrigado. Ok. E agradecemos também a sua audiência, você que acompanha a TV Floripa através do canal 4 da NET ou também através do site da TV pela internet. E na próxima semana estaremos aqui novamente conversando com a professora Adriana Pohlmann, do IIPC, sobre um assunto relacionado à autopesquisa, evolução, algo também do seu interesse. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.